Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, você que está aqui neste domingo com a gente, tratando o agro como o agro merece. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Em Manuel Vitorino, o Festival do Umbu celebra a agricultura familiar e a fruta do semiárido que garante renda e movimenta a economia local. Na divisa entre a Bahia e Pernambuco, a rotina de um produtor do norte baiano que cultiva uva e manga às margens do Rio São Francisco e ainda abre espaço para o agroturismo. E também tem crédito rural. O BNDES liberou mais de 15,3 bilhões de reais para o Plano Safra 2025-2026, com linhas para agricultura empresarial e familiar. Eu sou Lucas Pacheco e o Agroband Bahia deste domingo já está no ar. A cidade de Manuel Vitorino recebeu a 16ª edição do Festival do Umbu, um evento que destacou as potencialidades produtivas do município e celebrou a força da agricultura familiar. Tradicional na cidade, o festival valoriza umbu, fruta típica do semiárido baiano, que garante renda para diversas famílias e movimenta a economia local. O 16º Festival do Umbu consolidou Manuel Vitorino como referência na valorização da agricultura familiar e na promoção do desenvolvimento econômico no semiárido baiano. O evento, já tradicional no município, destacou o potencial produtivo do umbu, fruta símbolo da região e importante fonte de renda para dezenas de famílias. Para os nossos produtores, economicamente, onde podem trazer os seus produtos, apresentar para toda a Bahia. E hoje tivemos aqui um resultado muito positivo, conversando com cada um dos expositores, vendo neles a alegria, né, de ter um dia muito... O festival reuniu agricultores, agricultoras familiares, consumidores e visitantes, fortalecendo a comercialização e ampliando a visibilidade da produção local. A iniciativa também impulsionou a economia do município e do território do Médio Rio de Contas. É uma importância muito grande hoje para a gente, das cooperativas, do Instituto, das associações, estar aqui vendendo os produtos para toda essa região que vai viver. Entre os destaques, a Cooperativa de Produção e Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar do Sudoeste da Bahia apresentou uma variedade de derivados do umbu, como geleias, doces, licores, sorvetes e bolos. O Festival do Umbu também evidenciou os impactos econômicos para além do campo, beneficiando comerciantes, barraqueiros e prestadores de serviço. Agora a gente viaja até uma comunidade em Barra do Mendes para conhecer de perto a rotina de uma casa de farinha que segue mantendo viva uma tradição do interior. Por lá, além do trabalho no campo, os moradores têm enfrentado o desafio de casos de uma doença rara, uma história em que a tradição e a ciência caminham juntas em busca de mais qualidade de vida. No interior da Bahia, onde o tempo segue o ritmo da terra e cada gesto carrega a sabedoria dos antepassados, fica a comunidade de Antari, em Barra do Mendes. Aqui, o sustento brota do chão. A mandioca nasce, é colhida, amassada e torrada, até virar farinha, alimento e história. Um saber passado de geração em geração, que mantém viva a tradição da casa de farinha. Primeiro temos a cevadeira, que é onde vai relar a mandioca. Nessa cevadeira ela vai relar a mandioca, tirar a massa. A massa ela vai para a prensa, onde vai imprensar ela para tirar a água e deixar ela seca. Depois ela vai retornar de novo para a cevadeira para fazer a massa do beiju. Sim, a massa bem sequinha.
Ali já está pronta para o beiju e para a farinha também. E depois vai para os fornos. Sim, há muitos anos que já vem com essa técnica do processo da farinha, da mandioca. Porque antigamente era tudo manual. Já vem dos antepassados, na época do meu pai e meus tios mais velhos, né? E vão passando de geração em geração. Como é que é esse processo, essa fase Esse do processo? a gente vem raspando a mandioca, pega a massa, dissolvemos na água e depois a gente tira, coloca nas bacias. Aí agora que a gente tira que é a água, que é a manipoeira, que a gente fala aqui. Aí a gente vamos coar de novo na água, já para deixar o processo já da tapioca. Será que quem está em casa assistindo a gente tem noção que comer aquele beijuzinho no café da manhã dá tanto trabalho, Paulo? Dá muito trabalho, com certeza. Acho que eles não têm noção, né? Porque muitos já acham pronto o polvilho ali, então é só chegar e preparar o beiju para comer. Mas nós temos noção do trabalho que tem e é delicioso o beiju. Mas entre o trabalho na roça e a força da cultura, uma nova realidade surgiu nesta terra. Como uma lavoura resistente às intempéries, o Quilombo do Antari enfrenta agora um novo e delicado desafio: o diagnóstico das doenças raras, a amiloidose. Uma condição silenciosa que afeta o coração e outros órgãos e que é hereditária. Que é uma coisa que a gente não estava preparada. Eu mesmo testei positivo. Com essa identificação, uma rede de cuidado começou a se formar. Médicos especialistas chegam à comunidade, trazem a orientação, exames e tratamento e constroem, junto com as famílias, um caminho de atenção e esperança. A gente montou um projeto, que é o Sertão Raras. Esse projeto ele tem o objetivo de tentar compartilhar boas práticas com os médicos clínicos, a equipe interdisciplinar, para entender um pouco sobre essa doença e outras doenças neurológicas tratáveis e tentar oferecer para essas famílias um aconselhamento genético, uma oportunidade de poder ter um acompanhamento também próximo de onde eles moram, porque são boa parte da nossa população, a população da zona rural. Porque um lugar isolado que a gente vive igual é aqui. E ter tantos médicos e enfermeiros aqui para nos dar esse atendimento foi muito bom. A gente só tem mesmo que agradecer a Deus por isso. Fazendo esse trabalho aqui hoje, eu agradeço a todos vocês que aqui vieram, porque esse é um trabalho voluntário. E assim, Antari segue escrevendo sua história. Entre a farinha que sustenta e a ciência que salva. Entre a força do campo e o cuidado com a vida. No sertão, onde a mandioca vira alimento e a fé vira movimento, a tradição se renova e o legado dos ancestrais encontra futuro. Veja agora outras notícias que foram destaque essa semana no Mundo do Agro. Sinal verde para a reforma do modelo de cobrança de tributos no Brasil. O presidente Lula sancionou com 10 vetos o projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Este é o segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. O novo órgão será responsável por administrar e coordenar o IBS, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Antes da cerimônia, o presidente Lula conheceu a tecnologia que vai operar o novo modelo na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Por meio do Comitê Gestor, estados, Distrito Federal e municípios passam a atuar de forma integrada na fiscalização e na gestão do novo imposto, em um modelo chamado de federalismo fiscal cooperativo. Quem visitar o sistema montado pelo CEP sabe que pode ter igual, mas melhor. É muito difícil que tenha um sistema melhor do que esse montado por brasileiros para brasileiros. A nova tecnologia promete simplicidade e transparência para empresas e contribuintes. A ferramenta desenvolvida pela Receita Federal em parceria com o SERPRO é considerada a maior infraestrutura digital já criada para o sistema tributário brasileiro. Um sistema que já é o mais poderoso da América Latina e um dos mais poderosos do mundo em capacidade de processamento. Capaz de processar 20 mil transações por segundo. 500 bilhões de transações considerados eventos fiscais, financeiros de apuração por ano. 70 bilhões de registros de operação de consumo por ano. Tudo isso para tornar a vida dos brasileiros
mais simples, impulsionar a economia, o emprego e tornar a tributação brasileira mais justa. O portal pode ser acessado pelo gov.br e oferece ferramentas como calculadora de tributos, apuração assistida e monitoramento em tempo real dos valores a pagar e dos créditos a receber. As empresas terão prazo para adequar sistemas e documentos fiscais sem sofrer penalidades. Durante essa fase, as alíquotas do novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual, aparecerão nas notas fiscais apenas de forma informativa, sem cobrança real. Microempreendedores individuais e empresas do Simples Nacional ficam dispensados da obrigação nesta etapa inicial. O IVA desonera investimento, desonera exportações, desonera a cesta básica, vai baixar preço de carne, vai baixar uma porção de coisas, medicamento, muita coisa importante para a opinião pública, para o trabalhador. O novo modelo prevê uma fase de testes da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, imposto federal que vai unificar o IPI, o PIS e a COFINS. Essa etapa é obrigatória para todas as empresas, ou seja, todas elas precisam informar as operações comerciais realizadas ao longo do ano. A fase de testes da CBS vai até o dia 31 de dezembro de 2026. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, a CBS passa a valer. E é nesta data também que começa a fase de testes do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. A fase de testes do IBS vai até o dia 31 de dezembro de 2031. E no dia 1º de janeiro de 2032, a fase de transição da reforma tributária estará concluída. No próximo bloco, a gente vai falar de sustentabilidade no agro e dos caminhos para um desenvolvimento rural mais justo e ambientalmente responsável na Bahia. Eu converso com Carlos Eduardo Souza Leite, coordenador executivo do SASOP. A gente volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta com o Agroband Bahia e eu aproveito para te convidar a seguir a gente nas redes sociais e acompanhar, claro, os nossos conteúdos ao longo da semana. E agora a gente vai falar de sustentabilidade no agro. Eu recebo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo Carlos Eduardo de Souza Leite, que é coordenador executivo do SASOP, o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, para uma conversa sobre práticas sustentáveis no campo, os desafios da agricultura familiar e os caminhos para um desenvolvimento rural mais justo e ambientalmente responsável aqui na Bahia. Carlos, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Agroband. Queria começar já perguntando, o que é a agroecologia e por que ela é tão importante para o campo? Bom, primeiro dar bom dia a você, Lucas, e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui agora, fazermos esse diálogo. Acho que o importante é perceber que a agroecologia é uma nova ciência. Ela é uma nova ciência, mas com práticas antigas. Ela vem da cultura indígena e ela tem muito o que a palavra dela expressa. Agroecologia é a agricultura a favor da natureza. É pensar a agricultura a partir da natureza e não contra a natureza, né? Quais são as práticas de sustentabilidade que a agricultura familiar hoje já põe em prática e que podem servir de exemplos para outros modelos de agro no campo? Então, Lucas, eu acho importante, primeiro, é a essência da agricultura familiar camponesa. A agricultura familiar camponesa, ela prima pela relação de trabalho entre a família. Então, isso já é uma grande diferencial. Então, nós temos o potencial da agricultura familiar camponesa, que é a maior produtora de alimentos que nós temos no Brasil, né? Nós temos mais de 70% da produção de alimentos no país
sendo protagonizados pela agricultura familiar. Então, a partir do momento em que essa agricultura ela diversifica a sua produção, ela não pensa só num produto, ela pensa numa diversidade de produtos, ela cria sustentabilidade a partir daí, né? E com as práticas, nós temos uma infinidade de práticas. Por exemplo, nós temos na Mata Atlântica todo um manejo das agroflorestas, que são as árvores produzindo alimentos, né? Agregando também adubação para o solo, agregando também proteção e conservação ambiental. No semiárido, por exemplo, nós temos todo um trabalho que nós fazemos com os quintais agroecológicos, que é o entorno da casa, onde a mulher tem um papel fundamental, porque as mulheres elas preservam pela sua própria natureza do cuidado, ela preserva a biodiversidade, as sementes. Então nós temos aí uma série de experiências que são protagonizadas por hortas, por pequenos criatórios. No semiárido também nós temos toda a criação de caprinos e ovinos através do manejo da caatinga, né? A caatinga em pé, nós sempre dizemos isso, a caatinga em pé, a mata em pé, porque é com essa natureza, dialogando com a natureza que a gente produz, né? Pois não. Não, e temos mais uma questão que é importante também nós falarmos, é que nós temos toda uma experiência de manejo de água no semiárido, a visão da convivência com o semiárido, que a articulação semiárido, da qual nós participamos, sempre protagonizou, né? Que é pensar o uso da água de forma sustentável para a família, não só para consumo, mas para produção. Como é que vocês atuam no oferecimento de apoio, ajuda às organizações populares e de que forma esse apoio e essa ajuda ela impacta diretamente nesse desenvolvimento sustentável e no desenvolvimento rural mais justo no campo, sobretudo no contexto da Bahia? Então, primeiro dizer que o SASOP é uma organização que tem 37 anos, né? Está caminhando para os 36 anos, aliás. Então nós temos uma trajetória longa, né, de apoio à agricultura familiar, às comunidades tradicionais. O SASOP atua com os Movimento Fundos de Pasto, que são grupos que administram um pedaço de terra no semiárido para a criação animal, como também trabalhamos com as comunidades quilombolas no Baixo Sul da Bahia. Nós temos dois territórios importantes, que é o Sertão de São Francisco e o Baixo Sul da Bahia. Trabalhamos de forma proposital com dois grandes biomas do estado, porque nós queremos mostrar que a agroecologia precisa ser desenvolvida de forma a pensar a agricultura familiar diferenciada em cada bioma, né? Então nós estamos há muito tempo trabalhando, mas a importância não é só dar assistência técnica, a importância é fortalecer os processos coletivos nos territórios, fortalecer as associações, as cooperativas, criar redes de agroecologia nos territórios, que essa dinâmica social em rede, ela potencializa todo um processo de produção, né, comercialização, acesso aos mercados, onde a população possa ter alimentos de verdade, que a gente chama de comida de verdade, né? Nós temos um apoio às feiras agroecológicas nos municípios, que são feiras direcionadas à produção de alimentos da agroecologia. Quando a gente fala, Carlos, em sustentabilidade, eu acho que passa ali aquela ideia para muita gente que não dá para conciliar produção agrícola com geração de renda e preservação ambiental. Sua prática, sua experiência, como é que se concilia? É possível ter preservação ambiental e, ao mesmo tempo, produção e geração de renda? Sim, eu acho que essa é uma máxima da agroecologia, porque nós não trabalhamos as dimensões só da produção, nem da questão ecológico-ambiental, nem da questão social. A agroecologia ela dialoga com essas três dimensões, a socioambiental, vamos dizer assim, a econômica, né? E por isso quando a gente fala socioambiental, que nós temos um papel importantíssimo das mulheres e dos jovens no processo de produção. A juventude precisa se empolgar com a agroecologia para ela poder mostrar e perceber que o campo é um espaço da juventude, né? As juventudes, né? Porque nós temos vários tipos de geração. As mulheres têm um papel fundamental. Então, assim, a agroecologia ela é construída a partir dessas diferentes dimensões. O diálogo com a natureza, a dimensão ambiental, a geração de renda, porque a agroecologia ela produz alimento, ela tem produtividade. De que forma vocês conseguem trabalhar em parceria com os órgãos públicos para colocar isso de fato em prática? Então, primeiro dizer que o SASOP e outras tantas organizações que nós temos no meio rural baiano e também redes de articulação, como a Articulação de Agroecologia na Bahia, que é uma articulação que nós criamos em 2012,
como articulação semiárido, né, e uma série de outras, nós tentamos buscar construir uma incidência política junto aos governos, ao poder público, para transformar as nossas práticas em política pública. Então, essa construção dessa política estadual de agroecologia foi uma construção coletiva da sociedade, que levou ao governador da Bahia, que inclusive priorizou esse primeiro projeto de lei que foi encaminhado nessa gestão do governo da Bahia e que hoje já está numa fase, após a regulamentação, nós estamos construindo o primeiro plano estadual de agroecologia. Então nós estamos identificando uma série de demandas que os territórios e os biomas baianos têm para construir uma referência de política pública que possa dar suporte não só à questão ambiental, mas a agroecologia ela é uma resposta à produção de alimentos, ao combate à fome. Nós temos uma prioridade forte na Bahia de combater a fome e a agroecologia é um caminho fundamental para isso. E ainda mais combate ou constrói resiliência produtiva para as mudanças climáticas. Lucas, você sabe que nós temos um desafio enorme, que é a mudança do clima. Sim. E a agroecologia vem como uma resposta a essa mudança, né? A partir do momento que a gente maneja o ambiente a favor da natureza e com a natureza, a gente constrói sustentabilidade na adaptação às mudanças climáticas. A agroecologia é essa resposta. Nós temos uma série de frentes que nós estamos priorizando nesse primeiro plano estadual, um trabalho importantíssimo de resgate de sementes crioulas, sementes adaptadas, um trabalho importantíssimo na área da educação. A gente precisa levar para as escolas, para a juventude, para as escolas públicas, a educação contextualizada a partir da agroecologia. Então nós temos uma série de frentes, né, que nós pretendemos desenvolver, o apoio à assistência técnica agroecológica. Então são várias dimensões nesse plano que pretendemos então ainda esse ano ter uma proposta já, vamos dizer assim, esboçada, para que a gente possa, inclusive, incorporar esse plano no próximo plano plurianual do governo do Estado e a gente passar a fazer uma transição agroecológica da agricultura familiar, que a gente possa ter um alimento mais saudável para que chegue à população. Nós queremos uma escala de abastecimento popular nas grandes cidades. Não é só quem tem uma renda melhor que pode ir no supermercado consumir um produto orgânico. Todos nós temos um direito humano à alimentação e à alimentação de qualidade. Carlos, queria te agradecer muitíssimo a participação. O assunto é longo, dá muita discussão, mas a gente tem aí 2026 todo pela frente para que você volte, as portas estão abertas, seja sempre bem-vindo ao Muito agradecido a você, Lucas. E queríamos dar aqui um presentinho, né? Temos aqui uma camisa do nosso projeto aqui em Salvador, que é o Agroecologia contra a Fome. Então, passando aqui para vocês. Muito obrigado, E Carlos. também produzimos uma revista, Agroecologia, né, Prática, Ciência e Movimento. É uma produção do SASOP, né, que faz uma reflexão sobre a importância científica, a importância prática e a importância da dinâmica social dessa proposta nova que é a agroecologia, que é reconhecida hoje pela FAO, por vários organismos internacionais que os governos estão começando a incorporar, que é uma saída viável para a produção de alimentos, para a transformação dos sistemas alimentares e para o equilíbrio da mudança climática, para a compensação climática. Tá, informações valiosas, Carlos. Muito obrigado pela generosidade. Seja sempre bem-vindo aqui ao Muito obrigado Agroband, viu? também. Bom domingo para você. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai até a divisa entre a Bahia e Pernambuco, no maior polo de fruticultura do país, para conhecer a rotina de um produtor do norte da Bahia que cultiva uva e manga às margens do Rio São Francisco e também abre a propriedade para visitantes. A gente volta já. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.
Estamos de volta com o nosso Agroband para todo o estado da Bahia e Sergipe. Agora, eu convido você a ir com a gente até a divisa entre a Bahia e Pernambuco, no maior polo de fruticultura do país. Vamos conhecer a rotina de um produtor do norte do estado que cultiva uva e manga às margens do Rio São Francisco. Além da fruticultura, ele ainda aposta no agroturismo e abre a propriedade para quem quer visitar e ver de perto como essa produção acontece. Esta propriedade em Juazeiro, no Vale do São Francisco, possui 30 hectares. A maior parte do espaço é com a plantação de uva da variedade Vitória. Um outro trecho é com a produção de manga. A fruta que sai daqui abastece o mercado interno e é comercializada para todo o Brasil. Estamos na propriedade de Valdemiro Rodrigues, seu Didi, um pequeno produtor, mas que tem uma propriedade com capacidade para produzir 300 toneladas de frutas por ano, com padrão de exportação. O vale nos permite fazer essa produção, visto o clima, a água de qualidade, os solos propícios, faz com que a gente produza fruto o ano inteiro, com qualidade e quantidade, onde abastecemos o mercado interno e externo. Este espaço um dia foi apenas um sonho para o técnico em agropecuária. Na melhor oportunidade, ele não perdeu tempo e enxergou no que antes era só caatinga, um bom local para realizar o seu sonho. Eu digo que sou produtor de berço, porque produtor de berço? Nasci na roça, plantando mandioca, feijão, para o sustento da família, com meus pais, né? E lá na frente conseguimos essa área, uma área virgem. Em 2013 eu vim aqui pela primeira vez, era uma área de caatinga, e daí começamos a desbravar, negociar, desbravar, e hoje chega aqui ao ponto de produzir, né? Além da comercialização de manga e de uva, a propriedade do seu Didi recebe também estudantes e turistas que querem conhecer as técnicas utilizadas por ele aqui na sua fazenda e também conhecer as belezas do Vale do São Francisco, que são o cultivo da manga e da uva. Já são 15 anos que a propriedade dele também é ponto de turismo rural e pedagógico. Aproximadamente 20 mil pessoas já estiveram por aqui para conhecer a produção e apreciar as belezas do vale. Stefano é italiano e mora em Palmares, em Pernambuco. Ele aproveitou que estava de passagem pela região para matar a curiosidade e conhecer de onde saem os frutos que ele consome por lá. Eu queria ver realmente o lugar onde essa fruta está produzida, né? Então, assim, viemos aqui, nossos olhos se abriram de repente, vendo essa uva maravilhosa, tem melancia, tem manga, que é uma coisa... A gente, por exemplo, ali, costuma deixar o pé de manga subir. Tu tem que colher a fruta lá em cima, às vezes ela cai e se machuca. Enquanto aqui, tem que ver como é a produção real. Pé baixinho, podado, e cheio de flores, cheio de manga, é uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer que todo turista por aqui ele deixa um legado, ele deixa uma história, né? O estudante ele busca conhecimento para a vida profissional dele, e o turista ele degusta a fruta, conta as histórias dele, do estado dele, né? Eu costumo dizer que a gente acaba conhecendo os estados sem sair de casa, cada um tem suas características. A visitação pode ser feita durante todo o ano. Afinal de contas, estamos em uma região em que a produção de frutas é o ano todo. Papai do Céu nos permitiu produzir aqui o ano inteiro. Então, qualquer que você vir aqui ao Vale do São Francisco, em Agropecuária Santa Isabel, você vai encontrar a fruta e degustar a fruta geladinha, com toda a qualidade, né? Tem que vir aqui para ver, minha gente, tem que vir, tem que vir. E por hoje nós ficamos por aqui. Você pode rever o programa de hoje nas nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Eu te espero domingo que vem, 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Até lá! Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz.
e a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.